Nós vamos falar da semana do dia 22 de fevereiro, e é uma semana que tem coisas legais. Nós vamos começar muito bem aí no domingo. Vamos ter Mercúrio também virando a direção para o movimento retrógrado, mas é uma semana com quantidade de bem assim, maior de aspectos do que as 2 semanas anteriores que ficaram aí meio vazias, né? Tem bastante coisa acontecendo, e como eu falei para vocês, a gente já começa bem no domingo, então me acompanhem aqui. Mas antes eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo. Eu ouvi dizer que a cada pessoa que curte o vídeo, o YouTube entrega para mais 2. Então, se vocês conseguirem curtir aí para me ajudar na divulgação do canal, eu agradeço bastante. E deixar os seus comentários, clicar aí no botãozinho do hypar o vídeo, se você gostar e achar útil o que eu falo aqui, se vale a pena para você se organizar. Lembrando que a visão aqui, ela é mais no sentido eletivo para você entender o clima e se organizar, né, com as suas intenções aqui diárias, para ter melhor proveito, tá? A ideia aqui não é fazer previsões, tanto não, é mais para você entender o fator do clima mesmo e aproveitar melhor aí para as suas iniciativas, tá bom? Bom, antes também vou convidar vocês para a sessão de membros. A gente tem os 2 níveis, e nos 2 a gente está abordando questão como maldade. É uma sequência do tema que eu trouxe lá da postagem no Instagram que eu fiz nessa semana, para a gente trabalhar um pouco sobre esse pensamento da carta natal e o tema maldade. Será que dá pela carta natal para a gente entender alguns traços de maldade assim das pessoas? Então a gente está abordando nos 2 níveis, tá bom? Bom, e os cursos da plataforma EAD continuam abertos, aprenderastrologia.com.br, então você pode adquirir por lá. O site, eu ainda não terminei o site Astrologia Clássica, tá? Se você faz o curso na plataforma EAD, não precisa entrar na Astrologia Clássica, você pode entrar direto no Aprender Astrologia. O site antigo, aquele que estava com problema, ele tá no ar, ele não tá mais com aqueles problemas que ele estava na semana passada. Ele fica com um pouco de instabilidade, em alguns momentos ele aparece com dificuldade de acesso, aí eu vou lá e ativo de novo, mas eu ainda estou construindo o site novo, tá bom? Então, logo, logo ele já vai estar disponível para vocês. Eu deixei só ativo para vocês não ficarem sem acessar. Dá para acessar já, você já vai conseguir, tá bom? Então, tá aberto ali. E vamos falar então dessa semana, do dia 22 ao dia 28. Nós vamos iniciar a semana aqui com a Lua no signo de Touro. Quem acompanha aqui viu eu falando dessa Lua em Touro. Já na sexta-feira eu dei essa dica para vocês, né? Do domingo ser um dia agradável. É o melhor dia da semana, então aproveita bem, tá? Gente, porque a sequência de aspectos da Lua é boa, mas não é só da Lua. Olha, nós vamos ter aqui um aspecto de trígono entre Vênus e Júpiter também, 2 benéficos, que estão exaltados os 2. Olha, tá bem legal. Então, o domingo tem um perfil de prosperidade. E aproveita bem, porque depois, como a Lua se movimenta bastante rápido, ela vai ter a oscilação natural de aspectos e alguns momentos mais difíceis ao longo da semana. Então, domingo vem bem. Não é um dia assim de ritmo acelerado, porque a Lua vem em Touro, é um signo fixo, o signo da Terra, ele é mais pausado, mas tem um perfil muito harmonioso e uma característica abundante, com um perfil criativo também. Então, essa Lua aqui em Touro, ela vai ter um primeiro contato que é com o Sol. É um aspecto de 60 graus. Ele é bastante leve, acontece na madrugada, é relaxante, vocês vão perceber um domingo bastante relaxante, dá para descansar bem. E esse aspecto ainda é o mais leve do domingo, mas super bacana. Para as iniciativas, o domingo inteiro fica bem legal, até o finalzinho mesmo. Muito bom, tá? Até pelo perfil dos benéficos, tem uma característica de proteção. Bom, desse ponto da Lua sextil o Sol, ela vai se encaminhando para um sextil com Júpiter, mas antes de acontecer o sextil com Júpiter, nós vamos ter o trígono entre Vênus e Júpiter. Super legal. Então, no domingo, esse jogo Lua, Júpiter, Vênus, ele fica bastante presente. Esse trígono tem uma característica abundante, realmente muito fértil. Então, para inícios, ela é boa em qualquer assunto. São benéficos, eles são tanto protetores e indicadores de harmonia, como são também a indicação de prosperidade geral. Então, desde o tema material até um tema mais espiritual, mais abstrato, temos bastante facilidade. Então, é isso que você vai poder aproveitar, tá? Isso aqui muito bem. Então, um trígono entre Vênus e Júpiter acontecendo às 17 horas e 2 minutos. Então, lembra, a gente teve um sextil de Lua com o Sol na madrugada.
o trígono vai dominar o período da manhã e o período da tarde. Ele pode ser interessante para diversão e entretenimento, porque estamos falando de Vênus exaltada, embora não tenha aquela característica assim vibrante, animada, competitiva, assim empolgada, é muitíssimo harmonioso, até para as relações interpessoais acaba sendo muito bom. Campo artístico também, para planos de viagens, para temas místicos religiosos, super legal, muito bom. E depois disso, vai ser às 17h02. Aí sim, nós vamos ter um aspecto leve entre a Lua e Júpiter. E aí, então, é um triângulo presente. Então, primeiro a Lua vai chegar a esse sextil aqui com Júpiter, 22h56. Depois, ela vai chegar ao sextil com Vênus aqui, que vai ser às 23h31. Então, assim, desde a manhã a gente já vai percebendo esse triângulo forte presente, que tanto tem o perfil harmonioso, como eu falei para vocês, como um sentido de prosperidade. Tem uma característica abundante, pacífica, generosa, acolhedora também, beneficente, mística, religiosa. E esse tema mais abstrato do potencial criativo super presente agora. Como o Vênus fica muito na dinâmica do dia, também, até pelo fato da Lua estar num signo de domínio de Vênus, né? Tá no signo de Touro. Também o perfil estético fica muito presente. Então é um dia bacana, assim, gente, super legal, domingo. E o último aspecto, então, que é esse de Lua com Vênus, é às 23h31. Nós vamos pegar o domingo inteirinho com facilidade. Então, aproveita, porque depois disso a Lua ainda vai ter um aspecto bom com Mercúrio. Vai ser na segunda-feira, mas olha, o Mercúrio já está bem lento aqui, ó, já aparece até o SR, que é o estacionário retrógrado. Ele já está no grau no qual ele vai virar a direção, que ele está bem lento mesmo, mas esse aspecto de sextil com a Lua mantém um clima lento, assim, ele vai manter o clima calmo, assim, sabe, dar uma baixada na poeira. Não é uma configuração de eloquência, e assim, mesmo sendo um aspecto fácil, aspectos de 60 graus, os sextis, eles não são fortes, então evite, assim, para lidar com temas vinculados a documentos, essas coisas, essa parte mais burocrática, mais prática da vida. Como esse aspecto ele vai ser perfeito 9h51 da manhã da segunda, atenção, tá bom? Bom, depois disso, aí a Lua vai ter um momento um pouco mais delicado. Então, do meio da manhã até o meio da tarde, vai aumentar a influência da quadratura com Marte. E aí ela já fica muito ríspida, dura, muito, assim, difícil de levar. O ritmo, ele empaca. Porque nós estamos falando de signos aqui de meio de estação, signos fixos, e a quadratura é um ângulo difícil. Então, a gente tem tendências a problemas e dificuldades em fluir com as coisas em terra, assim mesmo, né? No português popular, as coisas ficam muito emperradas, muita dificuldade em fluir. Mas geralmente as quadraturas são indicações de problemas, de empecilhos. Então, assim, são coisas que vão surgindo no momento e que atrapalham o seu fluxo natural. Bom, você vai precisar respirar fundo, contar até 10 partir, porque geralmente esse perfil, ele, pela tendência muito robusta de signos fixos, ele não tem maleabilidade, facilidade, assim, ele não tem flexibilidade para resolver as coisas. Geralmente ele é ríspido mesmo, né? Então é um clima mais difícil e não é bom para iniciativas, não preciso nem dizer. Então, desde o meio da manhã até o meio da tarde, na verdade, até o final do dia, não será adequado. Então, a segunda-feira é um dia bem estranho. Mas fica ruim, gente, porque depois desse aspecto que já é difícil, a Lua não tem novos aspectos. O passo seguinte dela é o ingresso aqui em Gêmeos. Então, ela vai ficar até as 23h19 nesse término aqui, no signo de Touro. E isso é aquilo que a gente fala de Lua fora de curso. E por isso, não é bom para iniciativas. Então, já vem desse aspecto difícil. Depois fica esse tempo todo sem aspectos, faz com que a segunda se torne um dia inadequado para as iniciativas. A segunda pode ser um dia difícil, assim, devido a esse clima mais adverso. Então, paciência no que você estiver realizando. Bom, quando for 23h29, aí a Lua ingressa em Gêmeos, ele fica assim rápido, veloz, não chega a ser uma tendência imprevisível, porque olha, quando a Lua ingressar em Gêmeos, ela chega a um aspecto de 60 graus com Saturno.
esse aspecto aqui, ele vai ser já na terça, na madrugada, 1h26. E como Saturno é mais pesadão, dos planetas visíveis, o Urano, ele é mais lento, ele tem uma natureza mais seca também. O que ele faz? Ele vai dar uma segurada. Mas lembra que eu falei, esse aspecto aqui mais leve de 60 graus, ele não é muito forte. Então, eu até penso aqui em um clima mais comum. Pelo menos ele dá uma acalmada nessa lua em Gêmeos aqui, porque a lua em Gêmeos geralmente é um perfil mais agitado. Mas dura pouco também, né? Porque esse aspecto, ele vai ser na madrugada da terça-feira, 1h26, tá bom? Depois disso, aí a lua vai para a quadratura com o Sol para marcar a fase crescente. E o Sol tá em Peixes e a Lua em Gêmeos, gente, é uma quadratura em signos de final de estação, signos mutáveis. Vai gerar bastante instabilidade e por isso a terça pega o período da manhã também. Na verdade, toda terça também não vai ser muito interessante, tá? Pelo perfil. Esse momento da quadratura exata é 9h27 da manhã, bem no meio da manhã. Mas o que vem depois é a sequência das dificuldades da Lua com todos esses pontos. Ela vai repetir esse aspecto com todo mundo aqui. E primeiro com o nó do norte, depois no dia seguinte com a Lua, com Vênus, depois com Mercúrio. E isso vai criando um clima de muita instabilidade, insatisfação, de prejuízo geral, desviar muito. E para iniciativas, para iniciar assuntos importantes em qualquer tema, não é bom, tá? Porque desvia completamente. Aliás, assim, o clima geral, ele fica com essa tendência imprevisível, essa coisa mais agitada, assim, mais bagunçada mesmo. A gente pode colocar assim, exatamente, tá? Muita inconstância, as coisas fluem assim com muita agitação e a gente tem dificuldade em manter o passo. Também é muito sujeito esse clima aqui de terça-feira a confusões. Bom, falei para vocês então que é 9h27 da manhã esse aspecto. Aí o próximo aspecto com o planeta vai ser da Lua com Vênus, mas na própria terça ela passa por quadratura com o nó do norte e com o nó do sul. Então, no meio do caminho entre a quadratura Lua-Sol e quadratura Lua-Vênus, ainda tem as quadraturas de Lua-Nó do norte e Lua-Nó do sul. Terça já sabe que não é bom para iniciativas e o clima fica muito instável mesmo. Muitas mudanças. Bom, aí sim a Lua chega à quadratura com Vênus, vai ser às 7 da manhã da quarta-feira. E esse perfil, ele é muito insatisfeito, ele tem uma característica, assim, de pouca manutenção de interesses, de maneira geral. Então, a gente pode ficar com, primeiro, geralmente, assim, um clima de insatisfação geral, ter dificuldade em encontrar, assim, pontos agradáveis no seu dia a dia, fica com aquela chateação cotidiana, um dia chato, pega um pouco disso. Para o mundo feminino é ruim, mas, gente, como depois desse aspecto tem aqui um aspecto difícil com Mercúrio, é o clima de confusão, tá? Então, tenha atenção, principalmente porque Vênus tem tanto um lado de satisfação, desejo, harmonia, como também de dinheiro, né? O que atende prazer e satisfação, não é muito bom, né? Não é muito bom para aquisições, investimentos financeiros e também para plano criativo, para o sentido de harmonia e satisfação geral. É um perfil bem insatisfeito de maneira geral. Ele não é fechado, tá? Porque a Lua vem em Gêmeos, que é um signo mais dinâmico. Mas, assim, devido a essa agitação, esse incômodo com a satisfação geral, tá? Então, isso que a gente vai pegar aqui na quarta-feira, 7h10, mas aí depois tem a quadratura com Mercúrio às 13h33 e vai mantendo o clima mais satisfeito. Agora, esse período das 7h10 às 13h33, período todo da manhã, o comecinho aqui da tarde, ele já é mais sujeito a confusões mesmo. Confusões, mal entendidos, as coisas estranhas acontecendo mesmo. E mesmo que a Lua esteja no ponto aqui do benefício de Mercúrio, né? Ela está no signo de Mercúrio, que é o signo de Gêmeos, mas o Mercúrio está muito lento, não vai ajudar e a natureza do aspecto é difícil. Então já se prepare, porque é uma quarta-feira com a manhã confusa. E se você tiver que lidar com algum assunto muito importante, se prepara muito bem, tá? Com o que você tiver que realizar. Procura não se expor muito com opiniões, ideias, pensamentos, nem tomar atitudes assim de muito risco,
porque isso que não te ajuda muito, tá? Fica com o perfil bem confuso. Por exemplo, se marca uma coisa com alguém, chega no lugar, no momento lá e a pessoa esqueceu e não era aquele horário. Então, essas confusões de dia a dia, elas ficam presentes e atrapalham muito o fluxo. E depois das 13h33, aí vai começando a melhorar um pouquinho e vem com uma tendência mais dinâmica e encorajada, mais pontual para realizar as coisas, porque aí a Lua vai se aproximando de um aspecto de trígono com Marte. E o trígono, um aspecto de 120 graus, é o melhor que tem, envolve os signos do ar, né? O Marte em Aquário, a Lua em Gêmeos, um perfil assim bem eloquente, bem colocado com palavras, para trânsito geral também, mas um ponto importante é que ele traz um encorajamento. Isso ajuda você realizar os assuntos que você tiver que realizar. Já tem o dinamismo que você pode empregar com mais velocidade e agilidade para as coisas que você estiver realizando, então já melhora o clima nesse sentido mais assertivo, vamos dizer, tá? Bom, e na quarta, esse é o último aspecto, e vai ser exatamente às 8 da noite, 20 horas. Aí depois disso, a Lua fica um pouco sem aspectos nenhum até a madrugada da quinta. 2h11 na madrugada, a Lua ingressa em Câncer. Ela entra num ponto que tem uma característica bastante favorável, tá? Ela vai seguindo aqui, ó, na direção de Júpiter, só que antes de chegar ali a Júpiter, olha quem tá aqui no meio do caminho, então a Lua já ingressa em Câncer, se estranhando aqui com Saturno em Áries. Esse aspecto, ele é ruim. Ele também alimenta o clima de insatisfação, mais pessimismo, ele tem uma tendência muito fechada. Para cobranças, assim, você pode ter esse clima meio pesado de cobrança no ar, né, de maneira geral, e não é muito bom, tá? Ele tem uma característica também que prende muito a iniciativa, porque o Saturno aqui ele tá bem ríspido. E a atenção cotidiana também é importante para a questão da interlocução, porque nesse meio de caminho, entre a Lua aqui ingressando em Câncer e chegando aqui a Saturno, a gente tem o Mercúrio virando a direção. Na madrugada também, vai ser às 3h48, na quinta-feira. E aí ele tanto já estava bem prejudicado em Peixes, como ele acrescenta mais um prejuízo do movimento retrógrado. E a virada da direção, ela é bem confusa. Então, esse aspecto aqui de Lua chegando à quadratura Saturno e o Mercúrio virando a direção podem fazer com que a madrugada da quinta-feira fique de difícil relaxamento, pode ser uma madrugada bem agitada no clima geral, mas se você estiver em atividade de trabalho, estiver lidando com assuntos de rotina, né, durante a madrugada também, para quem trabalha na madrugada ou estiver fora do Brasil, esse perfil, ele também é indicação de problemas, né? Ele é uma indicação de frustrar aquilo que você realiza, atrapalha, não é bom, tá? O Saturno nessa condição, ainda mais nesse ponto aqui em Áries, onde ele fica bem prejudicado, ele não vai aliviar o seu dia. Então, a quinta-feira vem 2h11 com o ingresso da Lua em Câncer, 3h48 o Mercúrio retrógrado, e aí 4h34 a quadratura de Lua com Saturno, e vai fazendo a madrugada da quinta-feira ser bem ruim. Depois melhora bem, tá? Porque aí que vai acontecer, a Lua aqui em Câncer, ela vai se aproximando do trígono com o Sol. Então, a período da manhã da quinta-feira vai melhorando, desde o meio da madrugada, ali 4h34, já começa a melhorar, tá? E aí sim, ela já fica mais relaxante. Então, eu penso assim, que quem tem dificuldade em relaxar, pode sentir a quinta-feira bem incômoda até esse momento aqui, 4 e pouquinho, 5 horas, quase toda, né, madrugada. Porque aí vai melhorando bem, mas o momento perfeito do trígono entre Lua e Sol é só ali às 16h04, do meio da tarde em diante. Então, ainda no final da madrugada, né, a gente vai percebendo ainda um pouco dessa agitação. Bom, aí sim, começa a melhorar. Quando for de manhã, a gente estiver acordando, a maioria das pessoas estiver acordando, aí melhora bem. A Lua seguindo para esse aspecto de trígono com o Sol, e aí ela vai ter a sequência dos trígonos com esses pontos, tá? Vai aliviar bastante, vai ter conjunção com Júpiter, aí começa uma fase de abundância aqui da semana. Primeiro, esse trígono, ele acalma, então ele já acalma. Se acontecer algum evento mais agitado durante a madrugada, ele vem depois com uma sequência baixar um pouquinho a poeira, né?
A Lua está no próprio signo onde ela tem força, acalma bem, tem um perfil já mais administrativo, mais protetor. Mas, gente, sempre que a gente que tem contato em signos da água, alimenta o sentido de prosperidade e fertilidade. E por isso, esse aspecto de trígono entre Lua e Sol é abundante. Ele já tem uma característica muito boa, desde o plano material até o plano mais abstrato, tá? Até uma coisa mais mística, mas nesse sentido. É um dia altamente criativo e altamente sensível, protetor. Para atividades analíticas pode ser bem interessante, tá? Então, ele é um pouco mais fechado, assim, não é agitado em ritmo, mas é um perfil muito bom de processo criativo, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ser às 16h04, esse momento aqui, na quinta-feira, e depois disso, a Lua vai seguindo aqui, é o próximo passo da Lua, tá? É a conjunção com Júpiter. E aí, nós vamos pegar um tempão com essa influência, desde as 16h04 da quinta até 4h10 da sexta, na madrugada, tá? Vamos pegar um tempo bom. O final da tarde da quinta, a noite da quinta vão ser bem interessantes. Esse perfil de Lua com Júpiter é muito interessante para o processo da abundância. Ele é muito protetor, ele é místico também, tem uma característica de fertilidade elevada para todo tipo de assunto. Geralmente no clima, mesmo pensando em fator meteorológico, tem a ver com muita água, né? Então, pode até ser que, em termos de notícias, tenha relação com assuntos ligados a chuvas ou temas ligados a mares, oceanos, rios, lagos e tudo mais. Ele pega bastante essa influência, mas é bom também para atividades de cuidado próximo e fator administrativo, muito bom, tá? Além do processo criativo. Daqui a Lua vai seguindo para esse trígono aqui com Vênus, alimentar muito o processo de criatividade, mas para um campo mais artístico, artesanal, tudo que envolve um fator da estética, né? O embelezamento das coisas, a aparência das coisas já fica muito bem. Mas para o campo sentimental também é muito bom, uma característica de muito vínculo, né? Então, a quinta e a sexta-feira vão ter uma característica assim emocional mais vinculada, né, ao tema emocional. Super forte também essa influência. Será às 14h59 da sexta. Ainda tem mais uma coisinha legal, que aí é o trígono entre Lua e o Mercúrio, mas o Mercúrio está retrógrado, tá? Então, assim, só atenção com excessos, assim, para risco, que não é muito bom. Quando a Lua vem para esse trígono e mantém um processo criativo muito imaginativo, pode até ser explorado por quem lida com esses assuntos de imaginação, temas ligados à ficção, campo abstrato, até para temas religiosos. Não é muito assim um perfil que tem um sentido de praticidade. Então, toda sexta-feira ela não tem muito uma característica assim técnica, mas assim os aspectos são todos muito bons. E em qualquer assunto que você for realizar, tem uma característica boa de clima geral, tá? A astrologia eletiva, ela não resolve o que você inicia, mas se você preparou todo o campo, se você está com o seu projeto todo organizado, sua intenção organizada, esse clima ajuda, tá? Então, que é assim, você quer escolher um momento em que a configuração é adequada para o que você estiver iniciando. Não é o fato de escolher um bom momento que vai fazer o que você quer dar certo, né, gente? Senão seria uma maravilha, né? Todo mundo ia jogar na loteria nesse dia aqui. Porque todo mundo ia acertar. Mas o clima geral, ele é muito favorável, ele é tanto criativo como tem um perfil abundante, tá? Então, esse momento de trígono entre Lua e Mercúrio, ele mantém, mas é mais abstrato, ele é mais, assim, trazendo para o campo da imaginação, para estudos, assuntos ligados a imagens, por exemplo, pode ser bem interessante. Imagens que eu digo, quando você está lidando com imagens, fotografia, ou produzindo alguma imagem, assim, né? Imagem pessoal, tá? Pode ser legal também, vídeos, né? Muito interessante nesse campo, não é muito técnico, né? Como eu falei para vocês. Bom, e aí isso vai ser às 16h13 da sexta-feira, e desse momento a Lua começa a ficar fora de curso, mas ela ainda tem muito chão para percorrer até ingressar em Leão. Para inícios, não é bom com a lua vazia. A lua é o principal astro na astrologia eletiva. Não é bom. Só que aqui, olha só, o Mercúrio, como ele está voltando, ele vai chegar de novo ao mesmo grau de Vênus. Então, nós vamos ter essa conjunção
Vênus e Mercúrio na madrugada do sábado, olha aqui, em 22 graus e 15 do signo de Peixes, vai ser 2 horas e 35. É bem criativa, ela é bem sensível, muito imaginativa para mundos de ficção, esses assuntos de cinema, esses temas do campo artístico para música, por exemplo, é uma puxada do assunto, assim, né, à tona. É um perfil relaxante, ele não tem, assim, uma agitação. O signo de Peixes é muito fechado e profundo, é bastante relaxante, mas se você tiver atividades nesses campos, né, campo da música, com imagens, fotografia, vídeo, cinema, essas coisas, já vai encontrar em um clima bem fácil, né, para esse tipo de assunto, tá? Nesse momento, a Lua ainda está fora de curso, aí a Lua vai ingressar em Leão na madrugada do sábado, 5h16, e vai, assim, elevando o clima em motivação e ânimo, signo do fogo, né? Então, vai acrescentar bastante motivação. E ela já vem, assim, vibrante e firme, bem reta. Então, todos esses dias, assim, ó, quinta e sexta que vieram, assim, com mais sensibilidade, um perfil mais criativo, muda bem. Porque, olha, a Lua ingressa aqui em Leão já aplicando esse aspecto de trígono aqui a Saturno. E o trígono é um aspecto fácil. E o Saturno é bem robusto. Então, ele está no signo do fogo ali, né? Então, essa secura do fogo, como a própria secura natural de Saturno, mantém um passo firme. Ele fica muito retilíneo, assim, sabe? É uma configuração bem de foco, reta mesmo. E pode ser interessante para as iniciativas que dependam dessa sustentação de longo prazo, bem reta, né? Porque desvia zero aqui, né? Aqui é você andando pelo caminho, assim, enxergando o alvo lá na frente, tá? Então pode ser interessante nesse sentido. Não é tão rápido, porque o Leão é um signo fixo de meia de estação, então não tem aquela característica de agilidade, assim, mas é muito vibrante, é um clima bastante motivador. Esse aspecto aqui de trígono vai ser às 8 horas e 8 minutos do sábado, tá? Mas ele é o último aspecto do sábado também, gente, 8 horas e 8 minutos da manhã, tá? Aí, gente, sim, dia 28 é o último dia do mês, né? Fevereiro tem menos dias. E no dia 1º de março, nós não vamos ter nenhum aspecto perfeito, tá? No domingo, dia 1 de março. O que vai acontecer é que aí a Lua vai ter o próximo passo dela, vai ser a oposição a Marte. Mas olha, Marte ainda está em 28, tem chão aqui para a Lua percorrer. Bom, o trígono entre Lua e Saturno, olha, vai ser exato 8 e 8. E olha, nem aparece ainda que a oposição entre Lua e Marte vai demorar um tempão ainda para acontecer. Vai ser só no dia 2 de manhã, 9h27, tá? Então, se preparem para o domingo, dia 1º de março, porque não é um dia que nós vamos ter aspectos, ele vai acabar sendo um pouquinho desfavorável em alguma parte do dia, né? Uma boa parte do dia para inícios, mas a gente vai voltar aqui na semana que vem para falar um pouquinho mais, tá bom? Então, viram como essa semana tá cheia de aspectos, dá para aproveitar muito bem. A gente começa domingo muito bem, de quinta para sexta, toda sexta ali também com uma facilidade muito boa, né? Tem bons momentos aqui, apesar do Mercúrio ficar retrógrado, certo? Então, me acompanha também aqui pelo Instagram, TikTok. Um abraço forte para vocês e ótima semana, então até mais.